Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 139 do Enem de 2018. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever porque isso ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá? Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Suponha que os objetos de destaque se desloquem, apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, que é o ponto 0, 0. Considere o valor de π com uma aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Bem, pessoal, então quando a gente está falando de distâncias entre dois pontos, no plano cartesiano, você precisa lembrar que a distância entre dois pontos, a menor possível, é aquela que é um segmento de reta, né? Sempre vai prevalecer em relação a um arco, ok? Então, a gente tem que tentar utilizar a menor quantidade de arcos possíveis nessa questão. Por exemplo, eu poderia vir aqui do ponto B até aqui, ó, fazer todo esse arco e depois me deslocar aqui. Mas vejam que existem outras possibilidades em que eu utilize mais segmentos de reta e menos arcos, que seria essa possibilidade de eu vir até aqui, nessa região. Eu não posso ir até a origem, porque eu não posso passar pela origem, né? Então, eu faço todo esse arco aqui, ó, e depois eu me dirijo lá pelo ponto A, para o ponto A, certo? Então, esse percurso vai ser o percurso mais curto, certo? Agora, cabe a nós determinar o seu comprimento total. Então, se vocês observarem, para cada distância entre esses arcos eu tenho uma unidade, então 1, 1, 1, 1 e 1. Aqui mesma coisa, 1, 1 e 1. Então, só desses segmentos de reta, eu já tenho um pedaço de distância aí que é igual a 8. Mais o valor desse arco, né? Mais um arco aqui que eu não sei ainda quanto ele mede. Se vocês observarem, os ângulos entre essas semirretas são de π/6 radianos. O que é π/6 radianos, então, para vocês lembrarem? π/6 radianos, gente, π radianos é 180 graus. Dividido aqui por 6, 18 por 6 dá 3, só que são 3 dezenas, né? Então, 30 graus. Então, significa que cada ângulo ali é de 30 graus. Agora, se vocês perceberem, então, nós poderíamos utilizar uma regra de 3, ou se você já lembrasse de cara, né, como fazer isso, vejam que eu tenho aqui, então, quantos desses π/6 radianos? Eu tenho 1, que está aqui, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes π/6 radianos, certo? O que me dá aqui a possibilidade de simplificar, né? 4 dividido por 6, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Então, eu tenho 2 π/3 e radianos, né? Se vocês lembrarem, basta vocês multiplicarem isso daqui pelo raio, né? Que vocês já têm aí, então, o valor de quanto mede esse arco. Então, eu tenho 2π vezes o raio, que é 1, nesse caso, ó, observa que o raio aqui é 1, para essa circunferência. Tudo isso sobre 3 em radianos, mais 8 unidades da distância, que vocês vão encontrar aí, então, a resposta deste exercício na letra A. 2π vezes 1 sobre 3, mais 8. Mas pode acontecer de você não lembrar que, tendo o valor de radianos, para você encontrar a medida do arco, é só multiplicar pelo raio, né? E você chegar aqui nessa dimensão vezes o 1 para saber o comprimento, certo? Aí, o que você pode fazer para lembrar? Você pode fazer uma regrinha de 3, né? Se você tem uma circunferência completa lá de 360 graus, que é 2π, né? Você vai ter o quê? 2π vezes r, certo? Só que, nesse caso, nós não temos 360 graus. Eu até vou escrever isso aqui em radianos, né? Deixa eu até mudar de cor para vocês não misturarem ali. 360 graus, já que a gente está em radiano, é 2π, né? Então, 2π, eu calculo a circunferência como 2πr. Mas e se fosse agora, né? Aqui, 2π/3, né? Quanto ficaria esse comprimento? Né? Se eu quisesse calcular de 2π/3, que é em relação aqui ao meu ângulo, né? De 2π/3, quanto que ficaria essa medida desse comprimento?
Então vocês poderiam fazer isso, vocês chegariam no mesmo resultado que nós chegamos aqui, certo? Então eu espero que essa resolução possa ter ajudado aí nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima!